Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. É desnecessário repetir, lembrar, mas eu faço. Sexta-feira, duas recordações básicas. A primeira, sexta-feira, de acordo com a Bíblia, o Antigo Testamento, é dia em que Deus cria a humanidade. Essa humanidade que depois de criada faz uma experiência de uma queda. Ela caiu, ela pecou, ela falhou, ela errou. E por conta disso, Deus manda também o seu Filho como Salvador, como Redentor da humanidade. E isso é bom de lembrar, esses dois fatos que a gente celebra como ponto da nossa fé. E hoje no calendário da igreja nós celebramos a festa de São João Paulo II. E quando a gente lembra de São João Paulo II, o dia da sua festa é hoje, da sua memória é hoje, porque em 1978 é justamente no dia 22 de outubro que ele inaugura o seu pontificado. Todos nós lembramos daquela cena, ou quem viu, que era pequeno ou já adulto ou jovem, o que já reviu vendo na televisão o Papa João Paulo II com as férulas, aquele báculo dele, o cajado com aquela cruz em cima, né? Ele levantando na Praça de São Pedro de um lado, mostrando de um lado para o outro. E o que ele disse na sua homilia: não tenham medo, não tenham medo de abrir, escancarar as portas para Cristo, Redentor do ser humano, Redentor do homem. Esse vai ser o documento primeiro de São João Paulo II, né? Redemptor hominis, o Redentor do homem, falando de Cristo Jesus. E ele vai dizer que o caminho da igreja vai ser justamente o ser humano, a humanidade. Portanto, é um Papa que tem um pontificado com uma marca antropológica muito grande, porque vai buscar dialogar com esse homem, mas é uma antropologia, um cuidado com o ser humano a partir desse ponto de vista que é o ser humano redimido por Cristo. Então, no centro do seu pontificado está Cristo Redentor, a quem a humanidade deve abrir as suas portas, precisa abrir as suas portas. E tendo Cristo como centro, a igreja não pode ter um outro caminho para chegar a Cristo, senão indo pelas estradas da própria humanidade, conhecendo, reconhecendo aquilo que Deus Criador deixou impresso no coração do ser humano e dialogar com esse ser humano. Ontem nós lemos o capítulo 12 do Evangelho de Lucas e nós nos recordamos muito bem aquele fato, não é? Que Jesus disse: eu vim trazer fogo para a terra, como eu queria que esse fogo já tivesse pegado, que esse fogo já tivesse aceso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Nós meditamos um pouco sobre isso, nós falamos também, e hoje de manhã já na minha meditação eu tornava a repetir isso, né, para as pessoas. Aí tem uma fina ironia de Jesus. Porque o que se dizia em volta de Jesus era que se estava vivendo a Pax Romana, a paz romana, era a paz que os romanos ofereciam ao seu império, que era uma paz feita por meio das armas, por meio da violência. Então Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Justamente ele, no grupo dele, ele já tinha dito que a pessoa deveria, os discípulos dele iam sem levar sandália, sem levar bolsa, nem um cajado eles deveriam levar. Nem uma arma que podia ser um pedaço de pau podia levar, imagine a espada. Então Jesus não vem trazer essa espada que é essa imagem da violência. É uma fina ironia, não é? Para dizer o quê? Que ele traz uma paz que não vem forjada pela guerra, não é? O salmista vai dizer, o profeta vai dizer que das espadas serão forjados arados. Deve-se fazer com as espadas foice para o povo poder trabalhar. Deve-se fazer com a espada arado para ir cuidar da terra, para se plantar. Essa é a grande revolução da Bíblia. Essa é a proposta da Bíblia para a humanidade. Então, qual é a espada que Jesus traz? É aquilo que diz a carta aos hebreus, não é? Que a palavra de Deus ela é cortante, penetrante, como uma espada de dois gumes, uma espada de dois cortes. Não é capaz de ir até a medula da gente e dividir as coisas, ajudar a fazer clareza, ajudar a fazer discernimento.
Porque de fato Cristo não é um que vem trazer a guerra. Não é quando ele diz assim, eu vim, provoco a divisão. Não é como é a divisão no sentido de que quem quer espalhar ódio. É justamente porque ele provoca discernimento, capacidade de a gente separar as coisas. Mas ao mesmo tempo, a carta de São Paulo aos Efésios é muito clara. No capítulo 2:14, São Paulo vai dizer, ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. A paz é Ele mesmo. Ele é a nossa paz. Ele derrubou o muro da divisão e de dois povos na sua carne, fez um só, acabando com a inimizade. Portanto, Jesus é esse que acaba com a inimizade e instaura a amizade. É o que ele diz na última ceia aos seus discípulos. Não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos, porque eu dei para vocês a conhecer aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então esse cenário nos ajuda a interiorizar essa palavra. Porém, o que Lucas tinha diante dos olhos dele, os primeiros cristãos tinham, era esse fenômeno de que as pessoas estavam divididas por causa do amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estavam acolhendo a palavra de Jesus e não eram compreendidas, pessoas que estavam acolhendo a palavra de Jesus e estavam sendo rejeitados muitas vezes até pelos seus, por aqueles que eram da sua própria casa, os mais vizinhos, os mais próximos, as pessoas mais amigas. Então, essa dificuldade é clara. E qual é a solução então para isso? Conservar a inimizade? Nutrir o ódio no coração da gente por aqueles que não nos aceitam, por aqueles que não nos acolhem? Qual é a solução que o Evangelho dá, já que Jesus é a nossa paz e Ele, na sua carne, acabou com a inimizade? Sexta-feira lembra isso para nós, que Jesus, na sua carne que foi crucificada, pregada na cruz, Ele mata a inimizade, Ele sufoca a inimizade e faz nascer a amizade, o amor entre as pessoas. Ele que até disse para nós, amem os seus inimigos. Então, quem é esse que é meu inimigo, esse que se dividiu de mim? Não é alguém que devo fazer nascer rancor no meu coração por ele. Devo amar o meu inimigo e rezar por aqueles que me perseguem. Então veja que o cristão, se existe uma divisão, se os outros se dividem e se separam da gente, nós continuamos ligados a ele pelo amor e continuamos ligados a eles pela oração, pela intercessão. E disso Jesus é um modelo na cruz. Quando olha para os seus agressores e diz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, agora, qual é a solução? Estamos diante de pessoas que se separam, que se afastam. Como vamos fazer? Como Jesus, ele é o modelo. O Evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 12, versículos de 54 a 59, Jesus diz para as multidões, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. Uma nuvem que vem do ocidente. Existem dois verbos em latim muito aparentados. Um é o verbo octidó, que no início era obtidó. Daí vem também a palavra óbito, mais ou menos. Octidó, que significa cair. Daí a gente tem palavras como ocaso, o ocaso, caso significa isso, uma coisa que acontece, que cai, que aparece assim, que a gente não está esperando, quando vê, cai, não é? Então a gente fala de ocidente, fala também de decadente, obtidente, deu ocidente, decado, deu decadência, cair, cad, daí vem também, por exemplo, caso, mas vem também cadáver, por exemplo, aquilo que cai na morte, né? Então, essa palavra significa cair, etc. Em outras palavras, morte. E tem otidere, que significa matar, não é? De a gente vem, por exemplo, suicídio, que mata alguém, matar-se, homicídio, que significa provocar a morte de alguém, uma violência, fazer a pedaços. Mas de todas as formas, com um acento para frente ou com um acento para trás, essas palavras ressoam queda, essa palavra ressoa morte. E aqui Jesus está dizendo assim, uma nuvem que sobe do ocidente, ou seja, daquele lugar que é o lugar da queda do sol, lugar que é o lugar da morte do sol, sobe uma nuvem. Do lugar da morte, que é o ocidente, sobe uma nuvem. O que é que a nuvem faz?
A nuvem vai ser depois trazer um condensamento, é o condensamento de todos os vapores, que depois vai se tornar em chuva, que foi o quê? Foi a água que subiu em forma de vapor, não é? Em gás, a água, estado líquido, sólido e gasoso. Então depois ela se condensa sólido numa nuvem, depois ela, por força da natureza, cai em forma de chuva, rega a terra, e esse é o ciclo comum das águas, não é? Entre nós. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como a chuva, que ela cai. Então ela cai, molha a terra, faz nascer as sementes, depois ela vaporiza de novo, se condensa e volta, né? Então o profeta vai dizer que a palavra de Deus é assim, ela desce até a terra, ela cumpre a sua missão e depois volta. Aí dizer que uma nuvem vem do ocidente, eu fico pensando assim, significa dizer, olhar para aquele lugar que aparentemente é o lugar da morte, é o lugar da violência, é o lugar da queda, dali pode se levantar uma nuvem que depois irriga a terra de novo. Ou seja, numa situação de crise, numa situação de dificuldade, naquilo que nós podemos chamar morte, morte física e concreta, morte psicológica, morte social, essas situações em si mesmas, pode ser que daquele lugar possa vir uma nuvem de vida. Daquela situação que a gente pode chamar de muito difícil, pode vir uma nuvem de esperança. Então Jesus diz assim, olha, vocês olham para aquela direção, se vocês veem se formando uma nuvem, vocês dizem que vem chuva, como o profeta Elias, que lá do monte ficou vendo uma nuvenzinha que estava chegando e se preparando, que aquela nuvem foi crescendo e depois ela pode se tornar numa grande tempestade benfazeja. Aí é uma coisa interessante que a gente deve, não é, estar atento para saber ler essas pequenas nuvens que podem se estar formando na nossa vida. Essas situações, daquele ponto que parece ser o ponto negativo, o ponto que a gente pensa que dali não pode nascer nada, vamos prestar atenção. Aí Jesus continua dizendo assim, e vocês olham isso, diz que vem chuva, e assim acontece. Então as pessoas estão sabendo ler esse aspecto da geografia, da atmosfera. Então, assim, quando sentir soprar o vento do sul, que é um vento quente, não é? Aqui na Itália se chama o vento scirocco, é um vento que vem lá do lado da África, vem das áreas desertas. Quer dizer, logo dizeis que vai fazer calor. E isso acontece. Realmente fica um tempo quente, um tempo cheio de calor. Aí Jesus diz para ele, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto do tempo. Aqui a palavra em grego, vocês sabem interpretar o rosto do tempo. E aqui a palavra para designar tempo não é cronos, mas é a palavra kairos. E no mundo antigo, no mundo grego, existia a figura. Eles faziam tudo uma figura, né? A figura da primavera, do inverno, do verão, não sei o quê. E o cronos significa tempo benfazejo. Eles representavam o cronos com a imagem do rosto, o kairos, com a imagem de um rosto humano com tipo um rabo de cavalo, só que o rabo de cavalo fica para trás, mas esse ponto de cabelo aqui na frente, uma mutuca grande, não é? Então se você encontra com esse kairos, que é essa hora oportuna, você tinha que agarrar logo esse cabelo pela frente, porque na hora que ele virasse o rosto, daqui para trás é careca, então você não tinha mais onde se segurar no kairos. Então tem toda essa imagem dizendo assim, vocês sabem interpretar a hora presente, vocês estão sabendo ver a hora presente, então se agarrem a essa hora presente. E na Bíblia, kairos significa a hora de Deus, a hora de Deus. Então quer dizer, eles sabiam ler os acontecimentos do tempo, mas não sabiam interpretar o tempo de Deus. Não é aquilo que os profetas já tinham dito no Antigo Testamento, etc. Eles não estavam entendendo que em Jesus tudo aquilo estava se realizando. Interessante porque eu estou dizendo assim do interpretar o rosto do tempo, e Jesus fala do hipócritas. Hipócritas significa o teatro, o ator do teatro, aquele que dava para fazer o seu papel, ele bota uma máscara na cara. Então quer dizer, tem gente que sabe interpretar o rosto do tempo e não sabe interpretar, usa máscara para si próprio sem interpretar bem o tempo de Deus. Essa palavra, o aspecto da terra, falar nos sinais dos tempos, né? O Concílio Vaticano II, hoje celebrando São João Paulo II. São João Paulo II foi bispo que participou do Concílio Vaticano II. Ele trabalhou muito em um documento
do Concílio Vaticano II, uma chamada Constituição Pastoral Gaudium et Spes, a alegria e esperança, que é um documento que falava da presença da igreja no mundo contemporâneo. E dentro desse documento se fala muito dessa categoria de signa temporum, os sinais dos tempos. Às vezes, quando a gente fala em sinais dos tempos, a gente fica pensando em sinais dos tempos só são as coisas negativas que estão aí acontecendo, as desgraças, as tragédias. São João 23 já tinha dito que nós não podemos ser profetas das desgraças, profetas da tragédia. Nós devemos ser profetas da esperança. Então, ser e observar os sinais dos tempos é olhar com esperança para esse mundo, sabendo que Deus tem uma palavra para esse mundo. São João Paulo II, quando começa o seu ministério, que ele pede para abrir as portas para o Redentor, tem uma palavra dele que fica como um eco durante todo o seu pontificado: não tenham medo. Em italiano ele gritou isso: non abbiate paura, non abbiate paura. Não tenham medo. Não ter medo, né? Então, o tempo presente, o tempo que a gente está vivendo, é hora de Deus. Nós não estamos abandonados por Deus. Portanto, nós devemos ter essa capacidade de olhar para até os eventos que nos fazem chorar e entristecer, né? Para esse ocidente da vida, aquele lugar onde as coisas caem e parecem que são um acidente, e perceber que ali tem uma mão de Deus que vai guiando a história, que não, no lugar do ocaso, nos faz pensar que não existe acaso, que tem uma providência que guia a vida da gente, a história da gente, dá significado às coisas. Prestar atenção nos sinais dos tempos é dizer que as coisas têm um significado. Não é assim viver sem significado algum. Então Jesus pergunta: como é que não sabeis interpretar o tempo presente, ou seja, essa hora da graça, este Kairos? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Que Jesus está dando essa palavra de autonomia ao ser humano. Lembra que eu disse que São João Paulo II, não é, nessa sua primeira encíclica Redemptor Hominis, que é uma encíclica programática, ele vai dizer que o homem é o caminho da igreja. Então, portanto, a própria humanidade carrega em si mesmo condições para interpretar o que está acontecendo, para dar uma resposta, para saber o que é justo. Se o homem ouve o seu coração, lá ele vai prescrutar uma presença de Deus. O tempo presente significa um tempo de presença, que Deus não está ausente, que Deus aqui está conosco. A gente pode, com o uso da nossa razão, perceber essas coisas, ver essas coisas. E agora vem o passo para a gente interpretar e pensar naquilo que eu comecei perguntando, né? Jesus disse que por causa dele, não é, as pessoas até dentro da própria família iriam sentir a divisão. 2 contra 3, a nora contra a sogra, a sogra contra a nora, o filho contra o pai, pai contra a filha. Essa desunião queria estabelecer. E agora como é que a gente faz? A gente já começou dizendo, né, que Jesus diz para amar até os inimigos e rezar por quem persegue. Mas essa pergunta de Jesus: vocês não devem saber o que é justo? Aí diz assim: quando tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Essas pessoas que se dividiram da gente, que se afastaram da gente, é preciso dialogar com elas. Enquanto nós estamos caminhando nessa vida, buscar estabelecer diálogo, conversar, superar as crises, ver como a gente pode ultrapassar todas as fronteiras de limites e de dificuldades. Esse é o convite que Jesus nos faz, o convite para uma reconciliação. Ele diz: senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, o guarda te jogará na cadeia, e eu te digo, tu daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Nós seres humanos que somos tão apegados aos bens materiais, então muitas vezes a gente luta tanto para conseguir os bens e gasta todos os bens que a gente possui alimentando a discórdia. Então Jesus é para nós o modelo de toda a superação, como diz São Paulo na carta aos Efésios. Ele é a nossa paz. Ele derrubou o muro da separação. Ele na sua carne aniquilou a inimizade para nos ensinar a ter a amizade, a ter o amor, a ter o afeto, a dar o perdão, até com aqueles que muitas vezes criam separações em relação a cada um e a cada um de nós.
minha amiga, meu amigo. Então é isso que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Pedir a Deus pela intercessão de São João Paulo II, ele que nos estimulou a viver as vias da unidade. São João Paulo II foi um grande promotor do ecumenismo, do diálogo interreligioso. E não é pensando nessa palavra de São Paulo que eu estou dizendo aqui, não é que Jesus é aquele que em si criou uma nova unidade da humanidade, derrubou o muro que existia entre a humanidade. Eu penso como São João Paulo II foi também fundamental na queda, por exemplo, do Muro de Berlim no ano de 1989, novembro de 1989, 9 de novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim, como aquilo foi um momento novo na humanidade, como também a palavra de São João Paulo II, que no dia da sua posse fez falar justamente nisso, para esse mundo que estava dividido em meio dessa Guerra Fria. Nós estamos vivendo outros tempos de guerras frias e em certo momento de guerra que vai ficando muito acalorada nos dias de hoje, né? Tanta separação no meio das famílias, separação entre as pessoas, vivemos em contextos sociais muito divididos. Então hoje é dia de recuperar essa memória de São João Paulo II, que com o seu ser missionário, é chamado Papa Missionário, porque viajou pelo mundo afora, fez do mundo inteiro a sua diocese, não é? Foi de lugar em lugar, de país em país, ao encontro da humanidade, justamente para ali mesmo onde os cristãos éramos minoria. Ele foi para nos ensinar a viver e a propor o Evangelho. E nessa linha do diálogo, ele nos dizia, né, desses novos areópagos que a gente pode encontrar como lugar de diálogo. A gente vê, por exemplo, na internet como espaço para tanta fake news, como espaço para tanto ofensas e debates. São João Paulo II dizia que aqui é um novo areópago, é um lugar onde a gente deve discutir no bom sentido, falar para encontrar soluções para tantas dificuldades que o nosso mundo hoje em dia vive. Portanto, que ele interceda por nós e nos ajude a bem viver nesse clima de reconciliação e de paz. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Gente querida que está acordando cedo aí no Brasil para acompanhar essa live aqui, um abraço para você, um abraço para a Leninha Novaes, a nossa Daléa, um abraço para Georgington, também aqui acompanhando. A palavra de Deus é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É essa música mesmo aí do Padre Zezinho, não é, que se refaz a essa palavra de Deus em Isaías 55. Um abraço aqui para Tayane da comunidade Canção Nova, também aqui acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para Mari Caldas, para Rose Santos, para Genilza Lisboa, Dayara Souza. Então um abraço para vocês, fiquem com Deus, com a bênção do Senhor. Vou salvar aqui a live, vocês que chegaram aqui no finalzinho podem assistir desde o início e curtam e encaminhem, e que a gente possa assim criando unidade no dia de hoje e sempre. Eu salvo lá já no nosso canal do YouTube e pelo Facebook. Fiquem com Deus.